começamos a gravar o nosso estudo de hoje, né? Que vai ser com a Tereza. É você, Tereza? Olá. Pensei que fosse Micheline. Oi, é Vani. Vani. Oi, Vani. Então, vamos lá, Tereza. É tu. Bom, a gente, na semana passada, a gente estava vendo o capítulo em que o André solicitou um encontro com o Clarencio, porque ele sentiu a necessidade de trabalho, lembra? Então, aí a gente ficou naquele estudo, qual é a didática, qual foi a didática do Clarencio, o que usou, o que não usou, e ele usou a pedagogia da comparação, né? Um olha, observa, e aquilo vai ver se vai ser útil ou não para aquele outro. Sendo que ele faz as parelhas, lógico, que ele sabe que vai um influenciar o outro pelo exemplo. Foi o caso de André Luiz e daquela senhora que solicitou a ajuda aos filhos, que não tinha mérito para fazer isso, e ele foi firme pra caramba, né? Como assim os espíritos justos, e disse a ela que ela precisava mais de bônus horas, né? Ela precisava entregar mais serviço à colônia para ter merecimento. E aí o André já mudou a banda dele todinha, a perspectiva que a carapuça serviu até o dedão do pé, aí ele falou assim, vamos mudar o enfoque, já procurou já um jeitinho mais humilde. Eu vou, então, agora compartilhar aqui o ecrã com vocês. Deixa eu ver aqui, para a gente seguir umas questões de reflexão. Vamos ver se eu vou conseguir aqui essa janelinha. Vou abrir aqui o meu... Ai, peraí. Ai, meu Deus do céu. Ok. Vamos ver se eu consigo agora. Opa. Uhum. Isso. Foi? Foi. Gente, esse modo... Esse agora é ótimo, eu estou vendo vocês aqui. O meu atualizou, graças a Deus, ficou ótimo. Fica bom. Deixa eu abrir aqui para o modo apresentação, então. Vamos lá, vamos ver se vai funcionar. Ah, que bom, ficou muito bom. Assim dá para a gente ver vocês aí, a gente já, né, tem uma noção. Só que eu vou tentar botar vocês aqui embaixo, na minha barra de rolamento aqui embaixo, mas não está indo, não, tá bom assim mesmo. Vamos lá, então, o capítulo de hoje é a continuação, né, da entrevista, que são as elucidações de Clarencio. Que ótimo, ele só não passa. Tá indo, não. Ah, foi. Tá devagar. É que tá devagar. Bom, aí, vamos lá. Voltou, destravou. Depois dos conselhos desconfortáveis, mas fraternos do ministro Clarencio a uma senhora aflita, como transcorreu a audiência dele, né, do André. Aí vamos aqui às nossas reflexões. Que sentimentos André experimentava face à postura firme, correta, incômoda e afetuosa do ministro Clarencio àquela senhora que, sem esforço próprio ou merecimento, desejava auxiliar os filhos na terra? Isso aqui foi basicamente o tópico que fez o André ficar assim, pensativo, né? O que acontece? A moral elevada, correta e verdadeira é irresistível às imperfeições do espírito, abalando e causando-lhe constrangimentos. A gente fica envergonhado mesmo, né? Se você se vê assim, puxa, eu faço isso também, né? Aí você fica mesmo constrangido. Não precisa nem estar desencarnado para isso. A gente encarnado mesmo, a gente passa por umas situações assim de vez em quando, né?
Puxa, eu não tinha pensado nisso. Eu tô pisando na bola, né? Não tá bom. Diante de argumentos incontestáveis, o orgulhoso sente-se diminuído e equivocado em suas pretensões egoístas e inadequadas. O que feria André não eram as palavras do ministro, né? Não eram as palavras, mas sim o espelho da própria consciência, que lhe gritava seus erros, tão semelhantes ao daquela pobre senhora, que devia ser uma senhora, assim, de uma família mais tradicional, aquela época existia, mas ainda existe hoje também, muitas pessoas que nasceram em berço esplêndido, então nasceram para ser servidas, né? Então não tem a consciência do valor das pessoas que servem, do valor da humildade, da gentileza, e aí fica como? Orgulhoso, né? E com esse orgulho diminui as outras pessoas. E aí está um erro mortal, que só a gente estudando bastante para a gente entender como é que é essa situação. Vamos lá. Tereza, Hein? aí me fez lembrar que eu acho que é no Irmão Jacó, que, se eu não me engano, acho que é nele que ele fala assim, que se estava esperando um tribunal, aí o mentor fala, não, é a sua consciência que vai fazer o seu, entre aspas, seu julgamento, né? É verdade, é verdade. É a nossa consciência que faz, né? E grita absurdamente. Isso. E grita absurdamente. E nem precisamos estar desencarnados para isso. A gente pode enfiar um pé na jaca aqui uma hora e minha Nossa Senhora, a gente fica com aquilo, com a vida, toda a vida aquilo vem na cabeça, eu devia ter feito outra coisa, eu não devia ter feito isso, e por aí afora, né? E aí a gente pede, não vou fazer mais, mas a gente é ainda muito arrogante, né? Muito sem noção mesmo, né? Então, acaba fazendo de novo alguma coisa. Mas a gente está no processo, a gente está a caminho. A que tipo de erro humano André se refere? Vamos lá. Na Terra, ainda há muita vaidade relativa à posição de realce e destaque que o homem julga ocupar perante a sociedade, decorrente dos títulos de nobreza e riqueza herdados da família, ou de títulos de formação acadêmica que possui, como mestre, doutor e por aí afora. Existem várias maneiras de você se considerar destacado, né? E aqui tem alguns exemplos. Pobres mortais que não compreendem que os valores eternos e indestrutíveis estão no ser e não no ter, nas qualidades morais conquistadas durante as diversas experiências da vida. E olha, e a gente já foi sedimentando coisas, hein? A gente já vem aí ao longo de muitos anos, muito tempo, sedimentando coisas. Olha como a gente é um vaso vazio ainda, né? E aí a gente tem que encher isso com situações de valor moral, né? E esse que está nosso trabalho ainda está nesse aspecto. Aí está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, né? No capítulo 7, no item 12. Em sua misericórdia infinita, Deus te envia poderoso remédio para os teus males, um inesperado socorro à tua miséria. Abre os olhos à luz. Achei tão lindo isso. Abre os olhos à luz. Aqui estão as almas dos que já não vivem na terra e que te vêm chamar ao cumprimento dos deveres reais. Eles te dirão, com a autoridade da experiência, quanto são mesquinhas as vaidades e as grandezas da sua passageira existência em comparação à eternidade. Dirão para ti que lá o maior é aquele que foi o mais humilde entre os pequenos deste mundo, que aquele que mais amou os seus irmãos será também o mais amado no céu,
que os poderosos da terra se abusaram da sua autoridade, serão reduzidos a obedecer aos seus servos, que finalmente a humildade e a caridade, irmãs que andam sempre de mãos dadas, são os meios mais eficazes de se obter graça diante do Eterno. Bom, né? Pancadão, né? É interessante, né, Tereza? Pancadão, né? Porque a gente fica pensando assim na situação de André Luiz, que não tinha nenhum conhecimento disso, né? E a grande maioria de Luiz, nós, não, muitos de nós, né? enquanto humanidade, ainda trilhamos esse caminho da Sim. falta de conhecimento, Pois da é, falta né? de formação. Por isso a minha mãe fica assim, ai meu Deus, essas pessoas, assim, né, essas várias igrejas, né? Eu disse assim, mãe, pelo menos é preferível estar numa igreja até de modo fanático do que não estar em nenhuma, porque pelo menos existe aí um chamamento espiritual. Porque quem não tem nenhum chamamento espiritual está mais desamparado, porque está solto nas suas próprias incertezas, né? Na sua própria ignorância do todo, né? Então, pelo menos quem está, pelo menos dessa forma, seja lá qual for, é um caminho, porque, né? Todos os caminhos levam ao Pai. Então, se vai ser um caminho mais longo, se vai ser um caminho mais curto, vai depender da absorção, de absorver, da capacidade de absorver o conhecimento e decifrá-lo de cada um, não é verdade? Com certeza. E aqui eu me lembro, quando fala essa frase, me veio logo à cabeça Chico Xavier. Gente, se aquela professora de Voltaire saiu com aquela luminosidade no peito, imagina que farol de milha que não era o desenlace de Chico Xavier. Aquilo deve ter iluminado estádios de futebol pelo mundo inteiro, né? Todos juntos de uma vez só. Porque aquele homem era a pureza em pessoa, né? A humildade e a caridade em pessoa, não é verdade? Com certeza batalhou muito. Com certeza. Ele não chegou de graça nessa chegou de graça. Foram noites e noites, trabalhos, lágrimas, problemas, dificuldades, enfrentando dores físicas, tudo, né? Tudo, porque não cai do céu, né? Nada, não cai do céu. Não cai. É um trabalho de conquista chuva e meteoro, né? Pois é. Verdade. Vê lá. Vamos lá. Como Clarencio consegue identificar o verdadeiro desejo de André? Simples para eles, né? Por quê? O ministro assimilava a verdadeira intenção de André, que pedia qualquer gênero de tarefa, mas desejava uma atividade que pudesse manter sua orgulhosa posição superior como na Terra. Na vida espiritual, como é feita a comunicação? Comunicação ocorre pelo próprio pensamento, né? A linguagem terrena é somente usada por espíritos ainda condicionados a essas referências, as referências terráqueas, né? A referência da terra, da matéria. Quanto mais evoluído, maior o seu acesso a outros espíritos e até a outros mundos, porque o pensamento voa, né? Então, não há como, para um espírito evoluído, você iludi-lo. Ele vê, ele sente, ele lê de acordo, porque estamos todos mergulhados no fluido cósmico universal. Então, o pensamento transita nessa coisa nessa onda, né? Nessa vibe aqui, né? Da espiritualidade, né? Então, é muito fácil para o Clarencio, foi muito fácil olhar para ele, menino maroto, está escondendo aí o verdadeiro sentimento. Esqueceu que ele estava desencarnado, né? Vamos lá. Aí vamos aqui ao Livro dos Espíritos, né? Que nos dá todas essas dicas aí
antecedendo a essas explicações de André Luiz, né? Naturalmente. Para os espíritos, principalmente para os superiores, a ideia é tudo, a forma nada vale. Livres da matéria, a linguagem de que usam entre si é rápida como o pensamento, pois são os próprios pensamentos que se comunicam sem intermediário. É de pensamento para pensamento. Está aqui na introdução, item 14, do Livro dos Espíritos. E aí continua Kardec, né, na questão 282. Como os espíritos se comunicam entre si? Eles se veem e se compreendem, diz os espíritos. A palavra é material, é o reflexo do espírito. O fluido cósmico, o fluido universal estabelece entre eles constante comunicação. É o veículo de transmissão de pensamentos, de seus pensamentos, como para vós, nós, o ar é do som, né? É uma espécie de telégrafo universal que liga todos os mundos e permite que os espíritos se correspondam de um mundo a outro. Então, é muito mais fácil você estar lidando com aquele espírito que está ali à sua frente, né? Se você consegue conectar com todos os mundos habitados. 283. Os espíritos podem dissimular seus pensamentos? A Kardec era danado também. Ele gostava de fazer as perguntinhas marotas. Podem se esconder uns dos outros? Aí os espíritos respondem, não. Para os espíritos, tudo é visível, sobretudo para os perfeitos. Então, a gente está falando de Clarencio e André Luiz, né? Clarencio, o mentor, e André Luiz, o aprendiz, né? Isso aí está no nosso Livro dos Espíritos, que é a nossa carta magna, né? Vamos lá. Tereza, só um pouquinho. E isso é muito importante, essas colocações, né? Principalmente porque, já que nós estamos estudando, lógico, né? Podemos pensar assim, mas o pensamento é assim, né? Como é que ele faz a leitura? Porque vamos colocar que André Luiz está ali, mas ele está na condição de quem ainda não conhece nada, não. Ele praticamente não conhece nada. Nesse momento, ele não estava nem de alta do serviço médico. Ele ainda estava em tratamento com o Deluna. Pois é, e o que acontece? Como nós estamos estudando, eu acho muito importante essas colocações. Como que esses pensamentos desses espíritos mais superiores, como é que isso ocorre, né? Por exemplo, tanto o André Luiz como o irmão Jacó, eles vêm nos trazendo essas informações que enriquecem mais ainda, porque a gente começa a ter um olhar diferente daquele olhar de que simplesmente você lê o livro. Hoje não, hoje a gente estuda o livro. E detalhes, né? Alguns detalhes que são importantes. A gente consegue fazer as comparações, fazer os links, né? Isso. Com outras leituras que a gente já fez, com a base doutrinária, que é o Livro dos Espíritos inicial, e depois você vê o Evangelho, e aí o Pentateuco, né? De um modo geral, todos eles, que tudo que é falado aqui na obra de André Luiz, no Nosso Lar, você consegue linkar com todas as outras obras que já foram colocadas. Então, você não pode dizer que Nosso Lar é ficção, porque você tem condição de embasar, de retificar, de ratificar aquilo que foi falado por André Luiz nesse momento, em relação a tudo que já foi dito até agora. Desde 1857 até agora. É um bocado de tempo, né? Para as verdades serem colocadas. E elas não foram jogadas fora, elas continuam sendo ratificadas. Não é verdade? Então, vamos lá. Tudo ok? Posso ir? Pode. O que podemos refletir sobre as facilidades terrenas que os pais generosos proporcionam aos filhos? A gente faz muito isso, né? Então, a gente tem que ter cuidado para a gente não perder a mão. Vamos lá. Há quesitos imprescindíveis que devem ser transmitidos na educação e na formação dos filhos. Os valores morais.
À medida que os pais irresponsáveis tenham condições, é válido o auxílio para que tenham acesso a recursos que lhes possibilitem o desenvolvimento e o crescimento de seus potenciais. É lógico, se você tem condição de ter 2 televisões em casa, por que você não vai ter nenhuma? Isso aí é um absurdo. Agora, tem que saber medir isso, né? Tem que saber, pode ter? Isso é demais? Isso não é demais? Isso eu também um exemplo bem materialzinho, assim, para a gente compreender, né? Não é tudo. Eu quero 2 televisões no meu quarto. Perceberam? Aí sai do equilíbrio. Um conforto, o resto é supérfluo, né? Então, a gente tem que regrar isso, né? Essa é a... Em relação ao que os pais de André tiveram com ele. Ele não teve problema nenhum, ele tinha todos os livros, ele tinha todas as facilidades, teve logo 14 anos de clínica com muito sucesso, sem dificuldade nada, tudo foi muito sucesso, muito prodígio, muito sucesso. E aí acaba, eu sou o melhor, né? Eu sou o maioral. E isso é aquele ditado, dá dinheiro e poder que você vai ver quem é a pessoa. Isso, né? Isso fala-se os antigos aí, né? Meu pai que dizia, dá dinheiro e poder para ver que você vai ver quem é a pessoa. No instantinho, tira a pele do cordeiro. E é verdade, né? Às vezes a pessoa se perde. É por isso que eu tenho medo de dinheiro, tenho mesmo. Eu falo isso, o povo acha que é brincadeira minha, mas não é verdade. Eu tenho medo de dinheiro, sim. Vamos lá. Porém, que essas assistências não se transformem em facilidades, porque foi o que aconteceu com ele, para a inatividade, o egoísmo, o orgulho e o materialismo. Se a gente pode dar conforto, vamos dar conforto, mas não vamos ter o excesso do conforto, porque tudo que sai do equilíbrio tende para uma ponta. A ponta sempre, né? O extremo nunca é bom. Vamos lá. Aí vamos no Evangelho de novo, capítulo 14, capítulo 16, item 14. Seja que a fortuna lhes tenha vindo da sua família, seja que tenham ganho com o seu trabalho, há uma coisa que não devem esquecer nunca. É que tudo provém de Deus e tudo retorna a Deus. Nada pertence a vocês na terra, nem sequer o seu pobre corpo. A morte o livra dele, como de todos os bens materiais. São depositários e não proprietários, não se iludam. Deus lhe emprestou os bens e vocês têm de restituir. E ele empresta sobre a condição de que, pelo menos, o supérfluo caiba aos que carecem do necessário. Infelizmente, sempre há no homem que possui bens de fortuna um sentimento tão forte quanto o apego aos bens. Qual é o sentimento? É o orgulho de ter, né? O orgulho lhe põe sobre os olhos uma venda e lhe tapa os ouvidos. Apesar de toda a sua inteligência e de toda a sua aptidão, não compreende que, com uma só palavra, Deus o pode lançar por terra. Ou seja, tudo pode acabar de uma hora para outra. Não é verdade? A gente está aqui. Essa semana eu fui na loja de material de construção comprar um material que a minha filha está fazendo uma obrinha na casa dela, botando um portãozinho lá novo. Aí, há muito tempo, tinha um senhorzinho que sempre me atendia. Eu disse assim, gente, cadê seu Ailton? Cadê seu Ailton? A senhora não sabe? Eu falei assim, não sei. Tá com Covid? Aí eu até, né? Que agora é a época do Covid. Não, senhora. Ano passado, ele estava trabalhando no sábado, foi embora. Quando ele chegou aqui em cima no jornaleiro, ele caiu duro no chão morto. Você vê. É 1 segundo. O homem viveu, trabalhou, honrou o seu dia. Quando ele ia para casa, ele chegou próximo ao jornaleiro, que é assim, coisa de 50 metros da saída da loja. Caiu duro, ele não teve nem socorro. Foi, puf, imediato.
O caso do nosso amigo lá da Casa Espírita, o Sebastião, foi, abriu a clínica, saltou do carro, Sônia falou que ele abriu a porta, saltou do carro, pumba, já não teve mais chance de socorro, né? Quer dizer, é rápido, pode lançar tudo por terra. Então, enquanto há tempo, há esperança. Vamos nós. De que maneira André transformou facilidades conquistadas em carreira para a morte prematura do corpo? Lembra que foi quando ele nos primeiros capítulos, a gente tratou em relação ao suicídio, né? Então, aqui a gente vai voltar a essa questão. A avaliação realizada pelo médico espiritual Henrique de Luna, né, no capítulo 4, menciona a ausência de autodomínio, a inadvertência no trato com os semelhantes, aos quais muitas vezes ofendeu sem refletir, conduzindo-no frequentemente à esfera dos seus doentes Peraí, não, eu estou lendo errado. Conduziram-no frequentemente à esfera dos seres doentes e inferiores. Tal circunstância agravou de muito o seu estado físico. A longa tarefa que lhe foi confiada pelos maiores da espiritualidade superior foi reduzida a meras tentativas de trabalho que não se consumou. Todo o aparelho gástrico foi destruído à custa de excessos de alimentação e bebidas alcoólicas, aparentemente sem importância. Devorou-lhe a sífilis energias essenciais. Então, esse aqui foi o aspecto que a gente colocou lá que foi destacado lá no 4º capítulo, quando ele foi atendido pelo médico. Após as considerações sobre as pretensões de André, como se concluiu sua audiência com o ministro? Vamos lá. Sem poder do seu título de médico, o que lhe restou moralmente? Reconhecer com humildade o seu despreparo às necessidades justas da nova realidade e se submeter aos desígnios divinos de oportunidade de aprendizado. Ele chegou à conclusão que o mundo que ele tinha vivido até então, até o momento do seu desencarne, com tanta capacidade, com tanta inteligência, foi pouco utilizado tanto para ele, para o progresso pessoal, quanto para o progresso e a caridade em relação ao mundo em que ele foi inserido, que veio com uma profissão que era uma profissão de ajuda para todos, né, que divide, que acrescenta, que cuida, que ajuda. Aí a gente tem aqui, no Evangelho, novamente, a gente recorre a ele. As riquezas são eternas? Elas não desaparecem quando se extingue o corpo, esse envoltório perecível de teu espírito? Lança sobre ti um pouco de humildade. Enfim, põe os olhos na realidade das coisas deste mundo terreno, sob o que dá lugar ao engrandecimento e ao rebaixamento no outro. Lembra-te de que a morte não te poupará, como a nenhum homem, que os teus títulos não te preservarão do seu golpe, que ela te poderá ferir amanhã, hoje, a qualquer hora. Se te enterras no teu orgulho, quanto então te lamento, pois será bem digno de compaixão. Está lá no capítulo 7, item 11. Vamos lá. Tá tudo bem por aqui? Tá, né? É justo os benefícios decorrentes das intercessões verificados naquela colônia? É justo aquelas intercessões? Toda rogativa intercessória é atendida
esferas espirituais de acordo com as possibilidades. Verificamos que, para o espírito, encarnado ou desencarnado, a intercessão por parte dos entes queridos lhe propõe auxílio de cooperação, objetivando seu aprendizado. A mãe dele, né, intercedeu junto ao Clarencio e ficaram lá anos a fio tentando fazê-lo ter a luz, né, enxergar a luz, como diz lá no Evangelho, né? Nem por isso despreza o esforço próprio e meritório. Como já vimos no capítulo 7, a intercessão da mãe de André, né, a seu favor em nosso lar, permitiu que fosse amparado na colônia, sem lhe poupar dos sofrimentos necessários ao seu despertar espiritual nas esferas inferiores. Essa senhora, ela tem um trabalho enorme nessa família, porque ela amparou o filho, está amparando 2 filhas e o marido que está preso no umbral, na parte mais forte do umbral, por conta de 2 amantes. Quer dizer, que estão lá enredando ele ainda. Quer dizer, e ela trabalha incessantemente da esfera que ela se encontra, que é uma esfera superior. Vamos lá. Se André fez o bem com indiferença, por que sua atitude lhe proporcionou consequências positivas? Ora bolas. Porque tem sempre o arrependimento, né, gente? Vamos lá. A verdadeira caridade é caracterizada pelo bem realizado, aliado ao sentimento de amor. No entanto, qualquer ato praticado para alívio das dores e necessidades do próximo são preferíveis a não se fazer nada. No caso de André Luiz, o resultado dessa atitude pode se verificar na gratidão de alguns de seus assistidos que agora o auxiliam pela intercessão. Ele atendia os pobres, né, de mau humor. Mas aqueles que recebiam aquela caridade era uma luz. Era uma luz, era o candeeiro da vida deles, era o doutor que os atendia de graça, porque senão eles não teriam condição de, em outro lugar, de receber aquele atendimento. Ele dava uma certa, né, uma certa autoridade, um certo orgulho, mas ele dava. Era melhor do que não ter nenhuma atitude caridosa, né? É melhor que o nada. O nada não existe. Então, essa é uma das coisas que seriam uns vagalumezinhos, né? Uns vagalumezinhos que ele foi acendendo no céu negro dele, né? Vamos lá. Aí, no Pão Nosso, Emmanuel, né, no capítulo 17, psicografado por Chico, a súplica da intercessão é dos mais belos atos de fraternidade e constitui a emissão de forças benéficas e iluminativas que, partindo do espírito sincero, vão ao objetivo visado por abençoada contribuição de conforto e energia. Isso não acontece, porém, a pretexto de obséquio, quer dizer, por favor, mas em consequência de leis justas, porque ele podia dar arrogantemente, mas aquele carente necessitava, ele merecia, não era favor, né? Ele merecia receber aquela graça. Então, aí vai uma luzinha, né? O homem custa crer na influenciação das ondas invisíveis do pensamento. Contudo, o espaço que o cerca está cheio de sons que os seus ouvidos materiais não registram. Só admitem o auxílio tangível. No entanto, na própria natureza física, vêem-se árvores venerandas que protegem e conservam ervas e arbustos, e a lhes receberem as bênçãos da vida, sem lhes tocarem jamais as raízes e os troncos. Isso aqui é o exemplo das florestas, né? Que cada uma dá um pouco de si para a outra, e a floresta é aquele meio vivo, com todos os bichos, insetos, todos nessa simbiose enorme da vida constante,
né, do feedback da vida. Vamos lá. Qual a razão da felicidade de André pela primeira vez? Qual a razão da felicidade de André que ele fala essa frase assim: pela primeira vez chorei de alegria na colônia. Após um choque de verdades profundas sobre a sua personalidade, ferindo-o nas profundezas do que restou de seu orgulho, pela misericórdia divina lhe é concedida a oportunidade de ser útil, servindo a propósitos elevados e reeducando-se. Então, ele vai ter essa oportunidade, e a gente sabe porque nós estamos trabalhando o material que ele fez, né? Então, ele vai ter essa oportunidade porque ele conseguiu, né, quebrar o orgulho dele. Ele conseguiu entender o que tinha estragado a existência dele. Aí lá, Caminho, Verdade e Vida, também Emmanuel, né? Capítulo 138. Não te esqueças, o serviço é de todos. Uns plantam, outros adubam. Vive contente no setor de trabalho confiado às tuas mãos ou à tua inteligência e serve sem pretensões, porque o homem prepara a terra e organiza a semeadura, por misericórdia da providência. Mas é Deus quem põe as flores nas frondes, ou seja, nas ramagens, né? E concede os frutos segundo o merecimento. Aquela senhora não tinha merecimento de vir ajudar os filhos, e tampouco os filhos deviam ter merecimento, porque de alguma forma eles teriam que eles estão passando por alguma coisa que era necessário, mas é lógico que o anjo de guarda, os protetores dele estão trabalhando por eles também, lógico, não estamos ao léu, não estamos jogados num buraco negro, somos amparados pela espiritualidade superior, é lógico. E aí, nós temos aqui essa explicação de André Luiz que eu achei muito interessante, quando ele fala assim: quero trabalhar e conhecer a satisfação dos cooperadores anônimos da felicidade alheia. Procurarei a prodigiosa luz da fraternidade através do serviço às criaturas, olvidando o próprio nome que deixo para trás por amor a Deus e a elas. Olha que coisa! Revisto-me transitoriamente de outra personagem para melhor ensinar e amparar. Sou André Luiz. E aí tá a explicação por que fica essa nuvem em relação a Oswaldo Cruz, a isso, aquilo outro. Porque não é necessário, porque ele mesmo abriu mão. E ele falou aqui: procurarei a prodigiosa luz da fraternidade através do serviço às criaturas, olvidando o próprio nome que deixo para trás por amor a Deus e a elas. Isso aqui é forte pra caramba. Isso aqui é o reconhecimento profundo do erro praticado até então. Quer dizer, alguém que conseguiu vencer toda uma materialidade, porque ele era cientista, era inteligente, era matéria, ele conseguiu vencer tudo isso. Tá bom que penou um bocadinho, né? Mas, porque não um bocadão, né? Mas ele conseguiu vencer, e ele aqui abre mão do que foi até então, que isso era o troféu dele, era quem ele era, né? Então, agora, ele entende que ele é um colaborador da espiritualidade superior, e ele vai trabalhar dessa hora em diante pelas criaturas que somos nós, que precisamos aprender bastante. E esse é o material para hoje, e aí a gente pode chegar aí a alguma... Eu nem sei que horas nós estamos, porque dessa vez eu escondi até o relógio de mim. Hoje ainda cheguei mais cedo, ainda consegui, fui mais rápido. Eu falei assim, gente, eu estou fazendo sempre uns negócios muito grandes. Vou resumir aqui, resumir. Mas eu acho que deu para entender, não deu, gente? Vocês querem se colocar aí? Porque a gente tem tempo. Vamos lá?
Quem quer falar alguma coisa sobre... eu achei... O que tocou? O que tocou vocês? O que esse conhecimento que foi dado pelo André, que o André absorveu, tocou vocês? Olha, a mim o que tocou é a responsabilidade que nós temos que ter na nossa vida aqui, né? Tá chamando, porque não é só isso, né? A gente sabe, mas quando chega do outro lado, a gente larga tudo e a gente depara com as nossas necessidades, com as nossas ainda tão arraigadas, né? Sofrimento, vícios, coisas que a gente faz sem a gente nem perceber, né? Aí, quando a gente chega do outro lado, que a gente vê, né? Quanta gente viveu assim, tão assim, levado, deixa a vida me levar, entendeu? Descuidadamente, né? Descuidado, você falou direitinho, descuidadamente, isso aí. Aí a gente para dar uma analisada, né? O que nós estamos fazendo. Mas não também, eu sou muito tranquila, tá? Eu não me cobro muito, não. Não dá para ficar paranoico. Não, eu não me cobro, porque a gente tem tempo. Não é questão também de ter tempo, que a gente não sabe. Você não viu aí, você falou aí, os relatos daquele moço... Não, é que a gente tem a eternidade mesmo. A gente desencarna rápido, entendeu? Mas só que eu não fico me cobrando. Eu vou vivendo tranquilamente, entendeu? Fazendo uma observação do que eu estou vivendo, e no outro dia eu procuro melhorar, mas se eu não conseguir também não me culpo, aí eu vou de novo, entendeu? E assim eu vou. Porque a vida é assim mesmo, né? A gente não vai dar um salto de repente, porque não dá mesmo. Não, verdade. Mas é devagar. A vida não é feita de saltos, é feita de recomeços. Todo dia a gente recomeça. Toda manhã a gente recomeça. E aquilo que ficou de experiência para amanhã, né? Para o dia de amanhã. Hoje, porque o que ficou já está lá sedimentado. Então vamos para frente. Não. Mas podemos melhorar, né? Vamos melhorando. Vamos seguir no caminho. Isso é muito bom. Para mim, uma coisa que ficou bem clara, que a gente tem que ter em mente, que nós não somos, nós estamos. Eu não sou Flávia, assim, assado. Eu estou, nesse momento, nessa encarnação, Flávia, da família tal, com as pessoas tais. Verdade, é verdade. Tudo é estar, porque tudo a gente está no momento, porque esse mundo, todas as riquezas, todas as pessoas e todas, elas são as mesmas, né? A gente reencarna no mesmo círculo familiar, no mesmo círculo de conhecimento, de afinidades, porque a gente precisa crescer junto. Cada um precisa... A gente não encontra ninguém por acaso. A gente está na vida no caminho certo. A gente, às vezes, faz, assim, uma baldeaçãozinha, né? Mas a gente volta para o trilho de novo, porque as coisas levam a gente para o caminho certo novamente. Aí é aquele negócio, a gente vai escolher um tempo mais longo, um caminho mais longo ou um caminho mais perto. Vai depender do nosso despertar. Então, é esse despertar do amanhecer diário, esse despertar das lembranças boas, das lembranças ruins também, porque elas nos fazem crescer, porque a gente aprende mais, infelizmente ainda, pelas pancadas que a gente leva, do que pelas alegrias que a gente tem, né? A gente aprende pelas pancadas. E aí, é dessa forma. Eu costumo dizer que as riquezas, elas são as mesmas, né? E elas só mudam de mão. E vai depender da gerência de cada uma dessa mão. Porque o que acontece? Você tem as grandes famílias com as grandes riquezas. Se os herdeiros não trabalharam por elas saem da mão dessa família e vão parar na mão de outra família que tem lá aqueles que vieram trabalhando. Né? São os grandes, são as pessoas que vêm, são os imigrantes, são aquelas coisas todas. A gente está aí na história com muitas exemplos.
A gente tem todos nós temos um exemplo desse a falar. Porque, não, ele perdeu tudo. Não. Ele deu para outra pessoa. Porque ele foi ingerente, foi imprevidente, né? Jorginho Guine, um grande exemplo de milionário no Brasil. Perdeu tudo. Porque ele vinha aqui para aquela ilha do Caxangá, do Comari ali, só gastando tudo, jogando tudo fora, em supérfluos, em orgias, quer dizer, então, se esse dinheiro tivesse sido trabalhado, pessoas tinham emprego, né? Haveria mais conforto de todos, e seria bom para a humanidade, e aquela coisa toda, né? É dessa forma. E aí, quem mais? Quando eu falo que eu tenho medo de dinheiro, é justamente por causa disso. Porque, coisa danada para toldar os nossos olhos. Porque aí você tem facilidade. A facilidade é uma porcaria. Porque você acha que tudo pode, né? Você acha que tudo pode. E as coisas não são assim, né? As coisas não são assim. A gente tem que ter parceria. O segredo da vida é a parceria. E seja parceria com quem for. Com o vizinho, com o porteiro, com seu irmão, sua irmã, com seu pai, com a sua mãe, com seu filho, com a sua tia. Porque com seu amigo da casa espírita, com seu amigo da rua, do trabalho. Quer coisas mais difíceis do que essas convivências, do que essas parcerias? Porque as pessoas são diferentes. Então, a partir do momento que nós somos diferentes, o que acontece? Aí, um toldar de arestas, né? um aparar de arestas, para que as engrenagens possam trabalhar. E é muito importante, a gente precisa muito um do outro. É complicado, muito complicado de conviver, mas é muito importante para a gente conviver e receber essas coisas, essas energias boas das pessoas que convivem com a gente. E a gente ser energia boa para quem convive com a gente. Não só dar, como ter também, né? Ter esse feedback energético, isso é muito importante. E aí, quem mais? E aí, Verinha? Tu já saiu do umbral, nós estamos no esclarecimento aqui. Olha, ela eu achei... capítulos atrás hoje. Estou brincando com ela. Eu achei importante essa colocação dele em relação às profissões que a gente vai exercer aqui. Não é só uma simples escolha nossa, né? Há uma expectativa, né, do nosso desempenho, principalmente nós do magistério, né? Não, é uma expectativa muito grande, porque, afinal de contas, a gente está com a educação das gerações nas nossas mãos. Então, é a capacidade de mudar. Né? E muita responsabilidade, né? E onde a gente tem a oportunidade também de exercitar dedicação, né? Porque realmente, ainda mais o magistério público, exige muito de dedicação da gente. A gente acaba sendo o único porto seguro de muita criança, né, mãe? Exato. A gente acaba sendo a referência e o porto seguro de muita criança, que não tem nada, não tem referência nenhuma. E a gente se torna assim, um agente até de recuperação da família em determinados aspectos, né? E quando a gente falha também, tem gente que falha pessoalmente, também você vê aqui nessa expectativa, né, da espiritualidade em relação ao nosso trabalho. Verdade. Acho que é muito importante isso. Eu acho que todas as profissões, né? A questão é fazer aquilo que gosta, com amor,
Não importa se é magistério, o que seja. Agora mesmo eu estava ouvindo a palestra, aquela que o Alberto postou sobre a vida do Haroldo, e ele estava dizendo que ele pega não sei quantos mil processos para desvendar, né? E que não é fácil, é estressante. Você imagina as questões que são passadas por um advogado, por um juiz, né? Principalmente o juiz. Então, eu acho que se você não tem aptidão para aquilo que escolheu, porque muitas pessoas mudam, elas vão fazer outra coisa, vão fazer outra faculdade, vão fazer outro curso, né? O importante é fazer com amor o que se faz, porque não adianta ser superficial naquilo que a gente faz. Verdade. Querer aparentar uma coisa e, na verdade, o nosso sentimento é outro. Que era isso que acontecia com ele. Ele auxiliava as pessoas porque a secretária pedia, né? Para ele atender. e ele fazia, mas ele fazia. E para aquela pessoa que ele fez, ela não está sabendo por que ele fez aquilo. Achou que foi, não é? O que movia ele a fazer aquilo? Então, muitas pessoas são gratas. E essa gratidão é que nos auxilia lá fora do corpo. Porque as pessoas não sabem a nossa intenção, mas o que elas sentiram com a nossa atitude. É isso que vai contar de energia ao nosso redor. É o vagalumezinho que vai lá no céu pretinho. Exatamente, Aí a nossa estrada, às vezes tem uma luzinha aqui, outra ali, e a gente não está nem sabendo. Verdade. O quanto a gente plantou e o que a gente está colhendo. E a gente vai saber disso lá. Depois, do outro lado. É verdade, verdade. A gente pode achar que está fazendo, né? Fazendo o máximo, esse que é o importante. Vamos fazer o máximo que a consciência permite, que o nosso entendimento nos leva a fazer. Então, e vamos à luta. Se foi satisfatório, muito bem. Se não for satisfatório, vamos começar de novo, que é um outro dia. E vamos à luta. E vamos começar. E o importante e o bom é que a gente não perde o que a gente já fez, né? Isso que é bom. Porque se for tá vazio toda vez, né? Daí estava difícil. E aí, Rô, chegamos? E outra coisa, né? Como espíritas, hoje nós não podemos mais falar que não sabíamos, né? Eu acho que já até falei para vocês, nesse livro Opinião Espírita, tem um capítulo 1, Examinemos a Nós Mesmos. E tem uma parte, esse capítulo foi escrito por André Luiz, né? Tem uma parte que diz assim, ele começa assim: o dever do espírita cristão é tornar-se progressivamente melhor, útil, assim, verificar de quando em quando, com rigoroso exame pessoal, a nossa verdadeira situação íntima. Espírita que não progride durante 3 anos sucessivos permanece estacionário. Então, é algo para prestarmos atenção. Espírita que não progride 3 anos sucessivos permanece estacionário. Nós já estamos... É só 3 anos só, tem certeza? Não é 3 milênios, não? Não, 3 anos mesmo. 3 anos. Verdade. Aqui. 3 anos é muito pouco. Às vezes tem tanto estudo, né? Às vezes a gente estuda, sei desse livro, daquele outro, sei de cor, tudo, mas o sentimento, aquilo que a boca fala, é que o coração está cheio. Como é verdade. Que não progride durante 3 anos sucessivos, permanece estacionário. Então, no momento em que a gente está estudando, está se preparando, evidentemente, né, lógico que muitos teremos, vamos dizer, desencarno agora, eu vou ter surpresa? Algumas. Todos nós. Porém, eu já estou tendo conhecimento. A surpresa, que surpresa eu quero ter, vai depender da minha postura agora, no momento em que eu estou, vamos dizer, num grupo de estudos, me preparando, porque a gente tem que se preparar agora.
não é? Porque não vai ter aquela, entre aspas, como foi colocado ali, aquela desculpa, puxa, mas eu não sabia. André Luiz, realmente, ele não sabia. A gente vê a dificuldade dele e vê todo o processo que ele teve, toda uma criação que ele teve, aquela coisa toda. Então, para ele, é tudo surpreendente. Para ele, é surpreendente. Então, tem os atenuantes e tem os agravantes. Mas para nós que estamos estudando, agora estamos estudando, e ele, como espírito, traz tantas informações para nós, dizendo: olha, gente, é o seguinte, não adianta você ser médico, tá lá, ou ser advogado, ou ser engenheiro, ou ser isso, ou ser aquilo, e não fazer e não olhar o próximo, é complicado. Não vai ser isso que vai crescer. Então, está nas nossas mãos ficar esses 3 anos ou seguir em frente. E aí, está tudo certo? Alguém mais quer falar alguma coisa? Está tudo ok? Então, podemos encerrar, né, Tereza? Podemos. Podemos, né? Quer fazer, não, a prece de encerramento? Posso fazer? Pode. Senhor Jesus, Mestre amado, obrigada, Senhor, por mais esse momento, que a gente possa fazer com que essas palavras realmente entrem em nossos corações, não fiquem somente na nossa consciência, que elas se tornem hábitos, que elas se tornem o nosso rumo, porque sabemos, Senhor, que somos imortais, fomos criados para o progresso, fomos criados para a evolução. Apesar de termos sido criados simples e ignorantes, mas temos o livre-arbítrio, temos a escolha da melhora, temos a escolha do progresso. Que o nosso coração seja abrandado, que as paixões sejam retiradas e que seja a nossa vida hoje a melhor que a gente possa ter da agora para frente. Que assim seja, Senhor, que a sua luz nos ilumine sempre. Graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus.